Deus que não pede conselho a nenhum outro, ao Deus que faz tudo aquilo que desejas fazer. A Ele seja toda a glória, que Ele tenha a preeminência. Amém, amém, sim, amém, 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 sim, amém. Ele sempre esteve suficiente em si mesmo, satisfeito em tudo que fez e fará. Ele não falha, Ele não muda. A Ele seja o primeiro lugar. Amém, amém, sim, suficiente, Cristo é suficiente para a igreja, para o corpo, suficiente, suficiente, Cristo é suficiente para a igreja, para o corpo, suficiente, suficiente, Cristo é suficiente para a igreja, para o corpo, suficiente, suficiente, Cristo é suficiente para a igreja, para o corpo, para Deus supremo, bem feito, os anjos, homens, cada um de nós, amém? Que alegria estarmos aqui mais uma vez neste dia que o Senhor separou para que a sua igreja estivesse reunida para juntos em uma só voz louvar, adorar o santo nome de Jesus, ouvirmos a sua palavra, estarmos reunidos em comunhão com nossos irmãos nesta alegria que é ter os filhos de Deus reunidos para adorar ao Senhor. Ainda mais neste dia onde nós celebraremos os batismos. Celebraremos o dia em que estes irmãos irão confessar publicamente a sua crença em Senhor Jesus. Irão confessar, irão expressar a todos que estão presentes o Jesus, que é Senhor em sua vida, que transformou a sua vida e que eles decidiram entregar todo o seu corpo em adoração a Ele. O batismo tem alguns significados.
ele é um símbolo, um ato simbólico, uma representação da purificação que o sangue de Cristo derramado na cruz nos limpou, nos lavou, que o sangue de Cristo nos proporcionou no seu sacrifício. Ele também é um ato simbólico do lavar do Espírito Santo, que nos lava de dentro para fora quando nos enche ao aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O batismo também simboliza a morte para uma velha vida, a morte para um velho comportamento, mas também representa um novo nascimento. Ao deitar nas águas, nós morremos para nossos velhos hábitos, para as nossas velhas atitudes. E ao sairmos das águas, nós nascemos para uma nova vida com Cristo. Uma vida transformada, uma vida regenerada pelo Senhor Jesus Cristo. Assim como a água lava o corpo, o sangue de Cristo lava a nossa alma. E quem deve ser batizado? Como eu falei, nós cremos que o batismo é uma expressão pública do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Nós cremos que o batismo é o início da vida cristã. É o marco da entrada na membresia da igreja. Então, nós cremos que o batismo é para aqueles que têm a capacidade de confessar a sua fé em Jesus. O batismo é um sinal exterior daquele que teve o seu interior regenerado pelo Senhor. O batismo também é uma ordenança de Cristo, para testemunharmos para o mundo o que Deus tem feito em nossas vidas. Nas águas do batismo não há nada de extraordinário. Como alguns brincam, os pecados não ficam perdidos vagando aqui nas águas. O batismo não depende do ministro, não depende da quantidade de água ou de qualquer outra circunstância humana. Porque quando nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem realiza o batismo é o próprio Deus. Nós, a água, somos apenas instrumentos usados pelo Senhor para continuar, para prosseguir, para testemunhar a obra que Deus tem feito na vida de cada um de nós. E por fim, o batismo não significa uma vida sem pecados, que é uma péssima notícia para quem irá se batizar ou aqueles que estão prestes a se batizar. E é por isso que Martim Lutero nos diz: sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre do seu batismo, lembre-se a quem você pertence, vá e viva o seu dia de acordo. O batismo não significa uma vida toda sem pecados, mas o batismo significa que nós somos lavados para toda a nossa vida. Diante do fracasso, nós devemos trazer à memória o batismo. Pode ser que você saia daqui e acabe pecando, mas no momento que isso acontecer, você deve se lembrar deste momento. Se lembrar que você entregou a sua vida. E se lembrar que você entregou a vida para um Deus que é todo poderoso. Para um Deus que te permanece seguro, que te mantém seguro e confiante do perdão dos seus pecados, a partir de um genuíno arrependimento. Então, nós cremos que o batismo é a confissão pública de fé ao mundo, de que vocês entregaram a sua vida a um Deus que te salvou de um lamaçal de pecados, de uma vida perdida, e um Deus que te lavou com o seu próprio sangue. Então, neste momento que entendemos o significado do batismo, o propósito do batismo, o motivo de nos batizarmos, gostaria que todos nós orássemos. E cada um de nós que somos batizados, que nós lembremos novamente do nosso batismo.
E que nós orássemos também por aqueles que irão se batizar, para que Deus dê forças, para que Deus os sustente, para que Deus os capacite para essa nova jornada, para esta nova vida, essa transformação de vida que eles terão. E você, que ainda não é batizado, que o Senhor Deus enche o seu coração, faça arder no seu coração um desejo por entregar a sua vida e por confessar ao mundo que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Amém. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, estamos aqui nesta noite, Pai, para te agradecer por esta oportunidade de estarmos reunidos como igreja, como os filhos de Deus, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. E te pedirmos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja com cada um daqueles que irão se batizar nesta noite, Senhor. Sabemos que este é apenas um ato simbólico, mas que representa muita coisa. Representa uma morte para uma vida, Senhor. Representa o abandono dos pecados, o abandono do prazer próprio, para ao sairmos das águas, para representar uma nova vida, uma vida onde o prazer é somente em Ti, Senhor. Que o Senhor lembre, Senhor, cada um deles do dia do batismo, do significado do batismo, da entrega deles ao Senhor, que eles entregaram o seu corpo por inteiro ao serem imersos nas águas, Senhor, e que a vida deles seja, Senhor, um testemunho, um livro aberto ao mundo do Teu Evangelho, para que a gente cada vez mais trabalhe para o progresso do Teu Evangelho, para o avanço do Teu Evangelho, para que nós pregamos a Sua vinda, o anúncio das boas novas aos quatro cantos deste mundo, Senhor. E aqueles que ainda não são batizados, que o Senhor faça arder em seu coração o desejo por testemunhar publicamente a sua fé e a sua crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós te agradecemos, é isso que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Depois de tudo isso que o Mateus explicou pra gente, você tem que concordar comigo que essa noite é uma noite de festa. Amém? É uma noite de celebração, uma noite onde a gente vai dizer: Senhor, obrigada pela Tua maravilhosa graça que é dispensada a cada um de nós. E você e eu que já aceitamos, que já entendemos que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, a gente não tem como não celebrar o Senhor nessa noite, dizer obrigada, Senhor. Eu vou te convidar a se colocar em pé, porque nós temos visitantes aqui nessa noite. Então já vai cumprimentando o irmão que está ao seu lado. Diga obrigada por você estar aqui com a gente nessa festa, nessa noite alegre, onde nós vamos declarar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Obrigada, Jesus, por nos resgatar, por nos transformar. Então dê um sorriso bem largo para o seu irmão do lado e diz: hoje é noite de festa. Tá? Hoje é noite de festa, vamos celebrar Jesus. Faça isso com o teu coração, com o teu corpo. Celebre ao Senhor, porque nós vamos iniciar o nosso culto dizendo: maravilhosa graça, é a graça de Jesus que nos alcançou. Amém? Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje
seja engrandecido neste lugar. O Senhor que derrama essa maravilhosa graça sobre nossas vidas, nos prometeu que nunca nos deixaria. E nós podemos viver essa verdade todos os dias da nossa vida, porque nós podemos sentir o cuidado, a provisão, o Senhor cuidando de cada detalhe, não é mesmo? E é isso que nós vamos continuar agora adorando ao Senhor e dizendo obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza e eu posso viver essa verdade de que o Senhor nunca nos deixou. Então louve ao Senhor e agradeça ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque em meio às circunstâncias eu posso ver o teu cuidado, a tua mão soberana. Eu posso ver o Senhor direcionando em tudo. Por isso eu declaro, obrigada, Jesus, porque o Senhor não nos deixa. A quem eu temerei,
esse Senhor que não te abandona, que não me abandona, derrama sua bondade e misericórdia todos os dias. E durante essa canção você vai poder ter o privilégio de devolver ao Senhor parte daquilo que Ele tem te dado através dos dízimos e das ofertas. Porque a obra do Senhor precisa ser mantida, então a gente precisa devolver ao Senhor nossos recursos financeiros. Mas o Senhor requer de nós mais do que isso. Ele requer de nós os nossos corações, a nossa vida dedicada a Ele e o desejo de ser parecidos com Jesus. Mas durante essa canção nós teremos o privilégio de devolver parte daquilo que Ele tem nos dado e agradecer pela misericórdia e graça e bondade derramado a nós todos os dias. Continue adorando ao Senhor, dizendo obrigada, Jesus. Eu te amo. Por isso quero declarar que o Senhor é bom. Obrigada, Jesus. Agradeça ao Senhor nessa noite. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
Obrigada, Jesus, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada pela tua fidelidade, mesmo nós não merecendo favor algum, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Pai presente, um Pai amoroso. Um Pai onde nós podemos sentir e presenciar o teu cuidado todos os dias. Obrigada, Senhor, porque outras pessoas puderam enxergar tamanho amor. Obrigada por essas vidas que hoje vão declarar publicamente que também te aceitam como Jesus, te reconhecem como único e suficiente Salvador. Deus, mas nós não queremos parar aqui, Senhor. Que talvez aqui nessa noite tenha pessoas que não te conheçam, que também seja noite de salvação. Deus, que mais e mais pessoas possam, através de nós, enxergar a transformação e a salvação que há em teu nome. Obrigada, Jesus, porque nós temos o privilégio de te adorar e fazer isso com liberdade neste lugar. Obrigada, Senhor. Continue conduzindo cada parte deste culto, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Boa noite a todos. É uma alegria para nós estarmos reunidos nessa noite tão especial para celebrarmos este ato tão importante da Igreja de Jesus Cristo, os batismos. E eu estava pensando aqui, não é? Como Deus é bom para conosco. Quando nós vemos pessoas entregando a vida a Jesus, como isso é importante, isso é vital, não é, para a Igreja de Jesus. Então eu quero convidar você nessa noite a refletir sobre o batismo. Que você não tenha vindo aqui essa noite para apenas assistir a um batismo, para prestigiar talvez as pessoas que estão aqui, o que já é por si só um bom motivo, mas que você use desse momento como um tempo para a sua própria reflexão, para a sua própria vida. Quando nós vamos para a palavra de Deus e nos lembramos de Atos capítulo 2, quando os apóstolos começaram o seu trabalho, antes de tudo iniciar, o Espírito Santo desce sobre aqueles que estavam reunidos em Jerusalém, e há uma grande manifestação do Espírito Santo de Deus, e as pessoas são tomadas pelo poder de Deus, e elas começam a falar em outras línguas, e as pessoas começam a se entender de acordo com a sua língua nativa. Há um mover do Espírito Santo de Deus, o que nos demonstra claramente a proposta, muito mais do que a proposta, o desafio da expansão do Evangelho sobre toda a terra. Muito mais do que utilizar um texto como esse para mostrar mais santidade, porque fala em línguas e o outro não fala, então por isso eu sou mais santo que você. Aliás, essa é a pior aplicação do texto. Muito mais do que isso, é olhar para um texto como esse e lembrar que o Evangelho é para todos os povos. A missão transcultural para a qual somos chamados. Porque o texto vai dizer que naquele dia haviam pessoas de muitos lugares reunidas para a festa de Pentecostes. E aí o texto vai citar muitos, não é? Os elamitas, os da Mesopotâmia, da Capadócia, Ponto, Frígia, Ásia, Panfilha, cretenses, judeus. Há pessoas de muitos lugares reunidas ali. E ali há um grande mover, uma grande manifestação do Espírito Santo de Deus. E as pessoas começam a se entender, independentemente da língua em que eles tinham, que eles pudessem falar. Isso é muito interessante. Então eu desafio você a olhar para esse texto como um desafio ao chamado missionário. De quando nós podemos ver pessoas entregando a sua vida a Jesus e recebendo a transformação que só Jesus pode fazer. Esse é o desafio que é colocado diante de todos nós. Sinais de espiritualidade, não é? Coreografia de espiritualidade, qualquer um de nós podemos fazer. Mas o mover do Espírito Santo que me leva a testemunhar de Jesus em todos os lugares onde eu estiver, seja aqui, ou seja lá no meu trabalho, ou seja fora do país, ou seja em outro estado, ou seja entre os meus parentes, isso é muito mais difícil. Esse é o desafio para o qual eu e você somos chamados. Quando nós lemos o texto, e depois daquele grande mover, o apóstolo Pedro, para não deixar dúvidas, vai à frente de todos e prega um grande sermão. Faz uma grande preleção naquele dia, mostrando que tudo o que aconteceu ali
já havia sido dito, profetizado pelo grande profeta, que era Jesus Cristo, dizendo que naqueles dias aquilo aconteceria, e que o Espírito Santo desceria sobre eles, para que agora eles tivessem o poder e a ousadia de pregar o Evangelho. E é interessante que as pessoas entendem, elas entendem o que Pedro está dizendo, e elas são tocadas por aquilo. E ao serem tocadas, o texto vai dizer que o seu coração fica movido. E aí então, é o que lemos no versículo 37 de Atos 2. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? O batismo é um chamado à conversão. O batismo é uma manifestação visível daquilo que Jesus fez na nossa vida. Quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos, como Paulo vai dizer lá em Colossenses, morrendo para o mundo e agora nascendo para uma nova vida em Cristo Jesus. Vocês que serão batizados aqui nesse dia, é o que acontece na vida de vocês. Vocês morrem para o mundo e agora vocês renascem para uma nova vida. E como bem disse o Mateus aqui no início, a triste notícia é que vocês ainda vão pecar ao longo da vida de vocês. Vocês ainda vão lutar com isso. E sabe que muitas vezes isso é o que trava as pessoas de entregarem a vida para Jesus e descerem as águas do batismo? Porque elas acham que agora, porque elas estão batizadas, elas nunca mais vão poder fazer nada errado. Bom, essa é a proposta do Evangelho. Nós tentarmos sermos imitadores de Cristo, não é? Mas somos pecadores e vamos continuar lutando com o nosso pecado. Nós somos chamados, portanto, agora a uma nova perspectiva de vida. O Evangelho nos propõe viver uma outra proposta, ir na contramão desse mundo, dizer não para o pecado, dizer não para os nossos desejos, aquilo que a gente mais ama às vezes nesse mundo, aquilo que nos prende, a nossa natureza humana, a nossa carne, aquilo que a gente gosta de fazer, dizer não para isso. E agora, por meio do batismo, nós estamos mostrando a todas as pessoas o que Jesus Cristo fez em nossa vida e que tipo de vida, a partir de agora, eu desejo viver. Portanto, o grande desafio do Evangelho é abandonar as coisas desse mundo e viver para o Senhor. E por que o batismo é importante? Porque o batismo é um símbolo disso. Ele é a morte, o sepultamento e a ressurreição com Cristo. Quando nós somos submergidos ali na água, então nós estamos morrendo para o mundo como se estivéssemos sendo sepultados. E aí, quando nós saímos da água, nós saímos como que agora renovados, lavados dos nossos pecados e mostrando a todos a nossa conversão. Quando eu estou dando aula na classe de batismo, quando eu dava aula na classe de batismo, eu tinha um exemplo que eu dava para as pessoas, que eu acho que é um exemplo bem simples e que todo mundo consegue entender. O batismo é algo parecido com o casamento, não é? Então eu poderia pegar a minha noiva, a minha namorada, se eu sou maior de idade, e correr para um cartório e a gente se casar e está tudo certo. Se eu for maior de idade, eu posso até correr no meio da rua, e aí eu posso pegar algumas testemunhas lá e falar: eu vou me casar, você não poderia ser só assinar ali para mim? E as pessoas vão assinar, e você pode entrar na sua casa e falar para o seu pai, para a sua mãe, e dizer assim: eu tenho uma novidade para vocês, acabei de me casar. Obviamente que eles vão querer matar vocês, né? Mas você pode fazer isso, desde que você seja maior de idade. Mas por que a gente não faz assim? Por que a gente faz uma festa? Por que a gente convida as pessoas? Por que a gente marca uma grande celebração? Chama um pastor, colocamos testemunhas, chamamos os nossos pais, não é? Preparamos todo aquele evento, fazemos uma festa, um buffet para receber todo mundo, não é? Depois nós temos um tempo ali de comunhão, não é? Um momento ali com todos. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos que todos vejam a nossa alegria. Então o batismo é algo parecido com isso. Eles estão aqui hoje, neste ato público e simbólico dessa morte para o mundo e essa nova vida para Jesus, fazendo isso aqui nesse culto, na presença de todos, que é para que todos vejam. E mais do que isso, agora todos nós somos convidados ou desafiados a caminhar com esses novos irmãos. Eles, assim como nós, não são perfeitos. Eles, assim como nós, cometem falhas e pecados. Eles, assim como nós, terão uma jornada na vida cristã. Eles ainda estão no início, talvez ainda conheçam muito pouco da fé cristã. Mas este primeiro passo é tão importante e fundamental para que nós possamos avançar tanto. Então, o desejo do nosso coração como igreja é que vocês sejam muito abençoados, que o Senhor use a vida de vocês e que, a partir deste ato, deste dia, vocês vivam realmente
uma nova vida com Jesus e vivam a grande experiência que o Evangelho de Jesus Cristo pode nos proporcionar até que cheguemos à eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado vocês que estão aqui, parentes, amigos, que vieram aqui para prestigiar esse momento tão especial. A nossa igreja aqui reunida nessa noite para esse momento tão feliz. Eu acho que não tem coisa mais feliz do que a gente ter uma noite como essa, não é? Onde batizamos novas pessoas. Isso é uma alegria. Eu sempre falo que pastor tem alguns privilégios na vida, e esse é um deles, se não for o maior deles, não é? Celebrar casamentos, maravilhoso, apresentar bebês, como é gostoso, e batizar pessoas. Isso é algo maravilhoso, não é? Eu salvo no meu computador o nome de todas as pessoas que eu batizei ao longo da minha vida ministerial, e eu desejo do fundo do meu coração que vocês fiquem firmes, que vocês prossigam com Jesus, não é? Vocês não entram para mim na minha conta, não é isso. Vocês participam da minha alegria em poder viver esse momento tão especial junto com vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês. Nesse momento eu queria chamar todos vocês aqui à frente, vocês subissem aqui, ó. Dá para ficar aqui, né? Junto comigo, pessoal? Vem aqui. Pode deixar as coisas de vocês aí, tá bom? Venham comigo aqui. Que legal, né? Uma igreja onde vocês podem vir de bermuda, né? Que da hora. Isso é top demais, né? Podem ficar aí na frente aí do batistério para o pessoal ver vocês, né? Até para... Isso, pode entrar aí. Para a gente poder fazer uma fila e depois tirar fotos, né? Muito bem. Nós estamos aqui nessa noite muito especial com esses queridos irmãos e irmãs que vão descer aqui as águas do batismo. Esse é um tempo especial. Então nós queremos ouvir a profissão de fé deles. Eu sei que para eles é difícil, né? Fica meio nervoso aí, né, Vitor? Como é que tá aí? Deixa eu ver. O coração desse lado, né? Deixa eu ver. Tá tenso, hein? Tá difícil. Não é? Fica firme aí, né? Temos algum médico na plateia? Não, é brincadeira. Isso é só para descontrair, para você ficar tranquilo, tá bom, gente? Tá bom? Então nós estamos aqui nesse momento tão especial para celebrar junto com esses irmãos essa felicidade que nós temos. Então nós vamos ouvir esses irmãos contando aqui a sua profissão de fé. Eu disse a eles, não se preocupem, falem com as suas palavras. As palavras de vocês certamente sempre nos abençoam muito. Nós somos felizes por isso. Então nós vamos ouvir de vocês esse momento especial. O Edu vai dar aí um microfone aí. Pode ser, né? Coitado de quem está lá na ponta, é que sempre vai começar, né? Pessoa que está na ponta ali começa, né? Soubesse, né, Sueli? Não tinha. Acho que é aí embaixo aí, deve ver se está tudo certinho. Muito bem. Então ali a gente tem a Sueli, não é? E a sua irmã logo ao lado. Então a Sueli vai falar conosco aí, vai contar um pouquinho aí da sua experiência com Jesus. Fique à vontade, Sueli. Bom, meu nome é Sueli. Me encontrei nessa igreja. Há muito tempo eu estava decidida a me batizar, mas até então eu frequentava uma igreja que não era batista. Era uma igreja excelente também, mas por ter mais possibilidade de participar dos cultos mais perto da minha casa, eu resolvi me batizar na Batista aqui em São José, porque eu gosto muito dessa igreja, fui bem acolhida, é uma família, e eu nem sei mais o que dizer, porque chega uma hora que a emoção fala mais alto. Eu aceitei Jesus, graças a Deus, ainda estou feliz, muito feliz. Glória a Deus. Ok. Deus abençoe. Pode falar. Boa noite. Meu nome é Liliane. Eu, assim como minha irmã Sueli, estamos frequentando essa igreja desde setembro. Eu lembro o dia, foi o dia 15 de setembro, primeira vez que eu estive aqui. Comentei com a minha irmã, ela tinha curiosidade de conhecer, veio, gostou. Tanto eu quanto ela, a gente sempre frequentou a igreja católica. E eu senti o chamado a primeira vez com 14 anos e cumpri todos os sacramentos da igreja católica, catolicismo, para quem já foi conhece. Então fiz catequese, primeira comunhão, crisma, tudo. Frequentei por muito tempo e aí, durante a vida, chega um momento a gente acaba se afastando. E nessas idas e vindas conheci também outras igrejas.
E assim, olha, gente, para falar a verdade, eu senti o chamado de Deus várias vezes. Graças a Deus eu senti todas as vezes, porém, algo sempre acabava me fazendo regredir, eu diria. E agora, esse chamado foi muito forte. Aqui eu realmente encontrei. Vi música de louvor que eu ouvi, que parece que foi feita para mim. Eu acho que pessoas já devem ter passado por isso também. E assim, eu aceito Jesus. E hoje, aqui, nesse momento, acho que era o dia que Deus estava guardando para mim, eu vou me batizar. Amém. Deus abençoe. Amém. Agora é assim, ó. Eu sei que vocês duas têm bastante gente aqui hoje, não tem? Tem uma turma. Eu gostaria que o pessoal aí da família, das duas famílias, pode ser, posso juntar as duas? Gostaria que vocês ficassem em pé, gente, só para a gente ver vocês aqui. Olha aí que legal. Muito bom. Obrigado. Deus abençoe todos vocês. Um prazer ter vocês aqui. Tudo bem? Muito bom. Podem se sentar. Muito obrigado, gente. Vocês são muito bem-vindos aqui. Que legal que vocês estão aqui para prestigiar esse momento tão especial na vida dos seus familiares, não é, que vão descer as águas aqui hoje. Amém. Nicolas. Boa noite, meu nome é Nicolas e o meu chamado começou a partir de um convite e a partir disso tudo começou a mudar. Eu comecei a vir para a igreja, conheci pessoas incríveis que me ajudaram a chegar até onde eu estou aqui agora, mas a melhor pessoa que me ajudou a estar aqui hoje foi o nosso grande Jesus Cristo. Amém. Sem Ele nós não seríamos nada. Amém. Somos tudo que nós somos e o que nós seremos. Tudo que eu serei é tudo graças a Ele e será por Ele. Amém, amém. Muito bom. Pessoal, a família do Nicolas está aí? Quem que, amigos, família, quem que está aí? Fica em pé para a gente conhecer vocês. Muito obrigado. Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Amém. Joel, mais conhecido como Joel. Boa noite, meu nome é Joel, eu estou aqui, graças a Deus, eu cheguei por a graça de Deus, nós vimos para o Brasil para melhorar nossa vida em Deus, e essa igreja aqui nos acolheu muito, muito acolhedora, o pastor, os irmãos todos, muito obrigado, e a verdade é que eu venho da Argentina, buscando a Deus, mas aqui onde eu encontrei a Jesus, de verdade, eu me sinto muito feliz porque eu sinto que a minha vida mudou muito. Os irmãos me ensinaram a como viver uma vida em Deus também. E hoje estou muito feliz porque eu estou me batizando. Amém. Muito Amém, obrigado, Joel. irmãos. Caminho ao seu lado. Agora é o seguinte, ó, pastor Jamil, o Joel é o primeiro estrangeiro que eu batizo, não é? Maravilha, né? Muito bom, graças a Deus. Eu gostaria de pedir... Agora eu vou fazer diferente, tá bom? Eu não vou pedir para ficar em pé só a família do Joel, tá? E eu vou pedir os nossos irmãos venezuelanos, que são aqui, todos vocês, não é? Fiquem em pé, pessoal. Deus abençoe vocês. Amém. Sei que vocês são apoiadores, estão juntos nisso. Deus abençoe. E aí, Samuel? Muito bem. Vai, torcedor do Boca Juniors, argentino. Muito bem. Gustavo, que importante esse momento, viu? Como é bom chegar aqui nesse dia com você, não é? E de todos esses anos, você ter tomado essa decisão, eu fico muito feliz de você estar aqui. Pode falar, Gustavo. Boa noite, gente. Então, tô meio nervoso, né? Porque vendo daqui de cima fica meio tenso. Eu fico assim todo domingo também, pode ficar tranquilo. Normal. Mas vou falar aqui, sabe? Eu cresci no lar cristão, sabe? Meus pais sempre me aconselharam muito, mas eu decidi me batizar porque simplesmente não dá para encarar o mundo sozinho, entendeu? E eu preciso de Deus para me ajudar, porque Amém. sem Deus eu não sou nada, né? E eu preciso de um caminho, porque para quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. É verdade. E é isso, é o que tem. Amém. A família, aí, Carlos, que bênção, né? A família e os amigos aí que estiver junto, podem ficar em pé, pessoal. Muito bom. Amém.
muito bom. Você tem um fã-clube, hein, cara? Você é o cara, hein? E Victor. Bom, boa noite, meu nome é Victor, né? E eu não sei como contar mais suavizando a história assim, né? Mas para mim meu chamado foi quando eu tava mais pequenininho, né? E acho que eu tinha uns 8 anos e Pera aí. E foi por causa do nada exemplar que eu tive em casa, né? Porque era muito difícil e eu sempre tive a minha mãe, que sempre me ajudava em tudo, mas da outra parte eu não tinha, que foi o mau exemplo que eu tinha dentro de casa que me levou a ver o que as más intenções que ele tinha, os maus atos que eles faziam, que tirava toda a vontade que eu tinha de cometer algum pecado do nível dele. E graças à minha mãe, que sempre estava comigo, sempre me apoiava, a acordar cedo, vim para a igreja, às vezes ia lá, me acordava. Ela, não sei porque que ela não vem, né? Mas eu sempre estou aqui. Aí ela me apoiou e graças a ela eu consegui subir e estar aqui hoje. Amém. Amém. Deus abençoe, Victor. Essa é a família? Fiquem em pé para a gente conhecer vocês, por favor. Essa é a família do Victor. Deus abençoe. Muito bem-vindos. Eu também não sei por que você não vem. Pode vir, tá bom? Tá bom, vamos conversar sobre isso. Mas vocês são muito bem-vindos, tá bom? Nós estamos muito felizes, irmãos, por esse momento, né, tão especial. Eu queria passar a palavra para o Eduardo. O Eduardo foi o primeiro professor deles, então eu gostaria que o Eduardo... nós temos um certificado, não é, da nossa igreja para todas as pessoas que são batizadas, e a gente entrega isso como uma recordação para vocês guardarem aí no coração de vocês, guardarem lá na casa de vocês, para vocês sempre se lembrarem desse dia tão especial que mudou certamente, e que mudará certamente a história da vida de vocês. Edu? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém, glória a Deus. Eu costumo falar para o pastor que eu sempre sou maravilhado. Batismo para mim é melhor que churrascão 12 horas, viu? Eu amo, sou apaixonado. E ó, para você que está aqui, não sabe, isso aqui que está acontecendo, acontece há muito tempo. Há mais de 2000 anos. Gente que descia as águas no rio, num córrego, numa poça, que chorou, que sorriu, que viu a Deus como cada um desses aqui, cada um desses que estão sentados aí. Ó. Deus era o mesmo de ontem, de hoje e sempre será. Teu lugarzinho está ali dentro. Fica tranquilo, pastor deixa uns 15 minutos lá dentro. Se você não encontrar Jesus, eu garanto que você vai encontrar o céu, tá? Como eu disse no último encontro, muito obrigado. Obrigado por ter me dado a honra de ser o tutor de vocês. Não vou dizer professor, tá? Eu aprendi muito com cada um de vocês. São irmãos maravilhosos. Eu cresci com vocês mais um pouco. Muito obrigado. Esse certificado aqui, ele é só um carimbo. Mais um carimbo no ato que vocês vão fazer. Tá bom? Que Deus abençoe, que Deus prospere e que Deus ajude vocês nessa caminhada. Tem aquele cara ali, ó, que vai estar te ajudando. E tem toda essa galera aí, ó. Dá um oi para ele, galera, que vai te ajudar. Amém? Glória a Deus por isso. Vou começar com o irmão Joel, nosso guerreiro. Fala, guerreiro. Tá na mão, irmão. Que Deus te abençoe. Juntos, hein? Sempre. Irmão Nicolas. Grande. Ó. Tamo junto, irmão. Ah. E ó. Aquele pudim promete, hein? Irmão Gustavo. Esse irmão aqui é sensacional. Esse aqui. Irmã Liliane. Tá aí. As tuas dúvidas foram maravilhosas. A irmã Sueli.
Deus abençoe, irmão. E tão importante quanto o irmão Vitor. Grande irmão. Valeu. Deus te abençoe. Irmãos, eu não podia deixar de terminar esse momento. Te convidar para você ficar em pé, quem pode, por favor. Tá? Essas pessoas agora precisam do teu apoio. Quem puder e está de pé, estique a mão para ele e vamos orar por eles. Pai, estamos aqui festejando a tua palavra, Senhor. É um momento histórico. Os Atos dos Apóstolos, Pai, não pararam, eles continuam sendo escritos. E hoje, Senhor, mais um dia nessa igreja estão sendo colocadas palavras que a sua boca profetizou lá no começo dos tempos. Somos gratos e somos, Senhor, juntos, uma grande família. Peço em nome de Cristo Jesus que o Senhor guie esses irmãos e irmãs, não só hoje, mas todos os dias, fortifica, solidifica, abre o coração deles e que a tua palavra penetre, Senhor, como flecha lá dentro, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor deu o seu Filho, aquele dia, morreu por mim e morreu por todos nós, nos amou tanto e nos amou primeiro, e juntos, lá na frente, podemos dizer, glórias a Deus, e você confirma dizendo... Amém. Aleluia. Pastor. Eu queria que vocês só colocassem assim, o pessoal que está tirando foto aí, né? Mostra isso aí, vamos fazer uma foto aqui, juntos aqui. Quer sair, Edu, na foto aí, ó? Edu? Quer vir na foto aí, Eduardo? Aproveitar que depois não vamos conseguir fazer isso mais, né? Okay. Gente, muito obrigado. Vocês podem se sentar, vocês também podem sentar. Nós vamos ouvir o coral da nossa igreja antes dos batismos. Certamente seremos abençoados agora também com canções que o coral vai cantar, que refletem a grandeza do amor de Deus e o perdão de Deus que é derramado sobre a nossa vida.
Nós vamos iniciar os nossos batismos. Eu quero que o pessoal me ajude aqui, tá bom? O pessoal que vai se batizar pode subir aqui, ficar posicionando. Gente, alguém ajuda aqui, tá bom? Organizar, por favor. Quando chegar no final do culto, vocês, familiares, não deixem de registrar uma foto ali no painel que a gente fez, tá bom? Reúnam-se com os seus familiares. É o meu microfone, né, gente? Não deixem... Alô, som? Agora sim, muito bem. Como eu sempre digo, vocês sabem, essas coisas são acontecimentos que acontecem, não é? Muito bem. Vamos lá, pessoal? Podem subir todos aqui, e aí vocês já sabem aí a ordem de vocês. Santifica-nos na tua verdade, vem e faz-nos um, como és um com o Pai, edifica-nos em tua perfeição. Gustavo, quem é o seu Salvador? Jesus Cristo. Então, mediante a sua pública profissão de fé de que Jesus é o seu Salvador, nós, como igreja, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos o corpo de Cristo, uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais, em teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Joel, quem é o seu Salvador? Amém. Então, mediante a sua pública profissão de fé de que Jesus é o seu Salvador, nós, como Igreja Batista Central, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda glória a Deus, toda honra a Ti.
ainda não. A ti a honra cantiço. É impossível não pensar assim, ó. Eis aí a água que impede que sejas batizado, né? Todo domínio está em tuas mãos. A família, a família quer se manifestar aí, pessoal? Amém, Deus abençoe. Cartões para você, olha lá, tá vendo? Para vocês também tinha, que eu que dei mancada aqui, que não... Bom, gente. Quem é o seu Salvador? Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Mediante a sua pública profissão de fé de que Jesus é o seu Salvador, nós, como Igreja Batista Central, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Nossa voz, nós declaramos. Somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho na sua igreja. Tem a família do Nicolas aí? Aí, pessoal. Pessoal lá atrás. Nicolas, quem é o seu Salvador? Então, mediante a sua pública profissão de fé de que Jesus é o seu Salvador, nós, como Igreja Batista Central, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode vir devagarzinho, tá? Santifica-nos na tua verdade. Olha a sua família aí, ó. Vem e faz-nos Sueli, quem é o seu Salvador? Jesus Cristo. Amém. Então, mediante a sua pública profissão de fé de que Jesus é o seu Salvador, nós, como Igreja Batista Central, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos. Somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais. Em teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho, na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Uma só voz nós declaramos. Vitor, olha a sua família aqui. E olha o pessoal aí da igreja. Deus abençoe você. Vitor, quem é o seu Salvador? Jesus Cristo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé de que Jesus é o seu Salvador, nós, como Igreja Batista Central, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Quero convidar a equipe de louvor à frente. Nós vamos cantar ao Senhor nesse momento.
adorar ao nosso Deus, glorificar a Jesus, eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos dedicar esse momento em adoração ao Senhor por esses irmãos que nesta noite, neste momento, desceram as águas do batismo e entregaram aqui publicamente, mostrando a entrega das suas vidas a Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos gratos ao Senhor por essas vidas. E eu quero aproveitar aqui, enquanto a equipe se prepara, para fazer um apelo a você. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Talvez você queira viver essa experiência, passar por um momento como esse. Jesus está batendo a porta do seu coração. Jesus deseja transformar você. Eu quero que você saiba que essa aqui é uma igreja cheia de pessoas defeituosas, cheia de pecadores. Todos nós estamos aqui porque somos ruins mesmo. Não é porque somos bons. Nós buscamos Jesus porque sem Ele nós não somos nada em ninguém. Então a gente quer convidar você a fazer parte desse grupo. Esse grupo de pessoas imperfeitas. Talvez você ache que você precise fazer muitas coisas para ser igual a Jesus. E eu vou dizer a você, precisa mesmo. Há muita renúncia que precisa acontecer. Mas Jesus aceita você neste primeiro momento como você está. Porque não é a igreja que transforma você, não é o pastor. É Jesus quem transforma as pessoas. Então, se você está aqui nessa noite e você se sentiu tocado pelo Evangelho de Jesus, essa pode ser a sua noite de salvação. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples. Numa oração, numa frase, com fé você pode dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora. E eu peço que o Senhor entre no meu coração e mude a história da minha vida. E Jesus vai transformar você. E Ele vai convidar você a viver uma nova vida. E nós como igreja estamos aqui para ajudar você nessa caminhada. Nós somos uma igreja simples. Nós somos uma igreja que tem pregado o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. A nossa única base, regra de fé e prática é a palavra de Deus. E nós só seguimos a Jesus. A igreja não segue a mim, a igreja segue a Jesus. Então a gente quer convidar você a caminhar conosco nessa jornada, entregar a sua vida a Jesus. E se você sentiu o desejo de fazer isso nessa noite, você pode nos procurar, você pode falar com as pessoas que o convidaram para estar aqui, os seus familiares, ou pode falar com qualquer um de nós, inclusive eu, e dizer: pastor, nessa noite eu senti que eu devo entregar minha vida a Jesus. E você faça essa entrega. E Jesus vai transformar a sua vida, e nós queremos caminhar com você e ajudar você nessa jornada. Amém? Nós então temos também aí nas nossas cadeiras da nossa igreja alguns panfletos, alguns cartões, onde você pode anotar aí aquilo que Jesus fez na sua vida hoje e entregar aos voluntários da nossa igreja que estão ali à porta. E nós teremos muita alegria em fazer contato com você, conversar com você. Se é a sua primeira vez aqui, se você quiser depois ao final conversar com os nossos voluntários à porta, nós temos um brinde para você também. Então que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter estado conosco aqui. Que Deus possa continuar abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Que você possa se sentir desafiado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, pelo poder da palavra do nosso Deus. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor nesse momento. Canções que declaram a glória, a majestade e o poder do nosso Deus. A honra e a glória
vida, Senhor. Eu estou aqui só para te engrandecer e louvar. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Aleluia. Amém. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados ao nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu queria convidar o pastor Valmir que viesse à frente aqui para orar, encerrando o culto dessa noite. A gente quer agradecer você que está aqui conosco. Obrigado. Que Deus abençoe você. Que Deus continue falando ao seu coração durante a semana. Isso não acaba aqui. Nós continuamos adorando ao nosso Deus, amando ao nosso Deus, servindo ao nosso Deus ao longo dos dias. Nosso desejo é que a palavra de Deus fale no seu coração, que você saia daqui com o seu coração cheio de alegria. Guarde essa data tão especial, não é? Tire uma foto ali na frente do nosso painel, guarde isso como uma recordação, e que Deus abençoe a cada um, que o Senhor possa nos guiar. Vamos orar, depois da oração nós estaremos encerrados. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja o Senhor. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. A gente poderia dizer, uau, que bênção. Famílias felizes, alegres. Não há como se emocionar, ficar parado. É a presença de Jesus aqui nesse lugar. Amém. E é a presença de Jesus que vai com você agora, te acompanhar, vai estar com você durante toda essa semana. Amém. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que nós vimos, ouvimos, por essa noite festiva. E se nós estamos em festa aqui, imagine os céus. Verdade. Amém. Imagine os céus. E nós vamos continuar festejando. Baixe tua cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, ó Pai, e damos toda a honra e toda a glória ao Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor, Deus. Estamos em festa, mas temos certeza que os céus estão mais em festa ainda, Pai. E por isso nós queremos, ó Deus, estar regozijantes, alegres e felizes, ó Pai, e continuar te louvando e bendizendo o Teu nome. Amém. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada vida, Pai, que aqui nessa noite dê o seu testemunho, Pai, descendo as águas, ó Deus querido. Conduz esses homens, Pai, esses rapazes, jovens, ó Deus, essas mulheres, em nome de Jesus, ó Deus, que eles continuem firmes, ó Pai, e tudo aquilo que eles receberam, Pai, eles continuem repassando isso, ó Pai, e eles possam ser ganhadores de outras almas, ó Pai amado. Amém. E que a Tua igreja nunca feche os olhos para essas vidas, os acompanhando, discipulando, ó Pai, e os abençoando, e que essa igreja continue prosperando, Pai, ganhando vidas para o Teu reino, Deus. Amém. Amado. Muito obrigado, Pai. E oramos pela Tua igreja, Senhor. Oramos por cada vida que aqui entrou, Senhor, com expectativas diferentes. Que o Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja olhando para cada vida. Amém. Trazendo alegria, trazendo força, Pai, trazendo renovo de vida, Senhor amado. E que cada um tenha uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitórias na Tua presença, Amém. Pai. E nos despedimos agora dizendo que a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito Santo estejam conosco aqui e com todo o Teu povo espalhado por toda a face da terra, agora e sempre. Amém, amém, Amém. e amém. Aleluia. Vamos Deus aplaudir te ao abençoe. Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Vão na paz de Jesus. Amém.